José instalou seu pai e seus irmãos. Ele lhes deu propriedades no Egito, no melhor do país, na região de Ramsés, conforme o faraó havia mandado. E deu pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a família de seu pai, incluindo as crianças. Que legal, que recepção e que bênçãos concedidas e adquiridas já na recepção. Recepção do patriarca Jacó na terra do Egito. E quem fez a recepção foi o próprio faraó. Oh, que bênção, que legal. O próprio faraó sendo o anfitrião de Jacó. É a terra do Egito recepcionando a terra prometida. Que bonito. E avancemos para um outro tópico do capítulo, política de José. Agora a gente chega num momento mais grave, mais crítico, em que a fome aperta muito, a crise fica muito braba e José tem que tomar medidas muito extremas, medidas inclusive com consequências muito negativas no futuro. Lembrando, a economia é cíclica. Portanto, é a partir da leitura dos ciclos econômicos é que se implementam as políticas econômicas, que são os modos de se administrar a economia. É isso. O texto de José do Egito é um ensinamento antropológico sobre as evidências mais germinais na história da humanidade sobre implementação de políticas econômicas que funcionam e também políticas econômicas que não funcionam, que deixam legados de heranças não tão boas para o futuro. Economia é cíclica, é o que a sabedoria da existência de José do Egito traz para nós. Que bacana! E para a prevenção nossa, vamos considerar que estamos trabalhando intertemporalmente, quer dizer, saímos do tempo presente e navegamos para 3.700, 3.600 anos para trás. E numa realidade de uma cultura completamente diferente do mundo antigo, um modo de organização social baseado no escravismo antigo e na economia da guerra. É uma realidade social em que os povos faziam guerras contra outros povos para submetê-los à escravidão para a produção. Então, os trabalhadores eram os escravos. Então, a gente tem que considerar as diferenças entre os tempos. Que legal! Vamos entender sobre isso, para a gente não fazer avaliações morais sobre José do Egito, que consta de uma realidade de 3.700 anos para trás, né? Interessante. Sejamos elevados na interpretação do texto e nas considerações intertemporais. O que é do nosso tempo presente e o que é da cultura do mundo antigo. É isso. Vamos lá. Prevenidos, avançaremos. Política de José do Egito. Em todo o país faltava pão, pois a fome apertava muito e esgotava a terra do Egito e a terra de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, em troca dos víveres que eles compravam. E reuniu todo o dinheiro na casa do faraó. Quer dizer, o pouco dinheiro que circulava na sociedade, dada a crise severa, acabou sendo canalizado para o tesouro do faraó através das vendas de José, né, de alimentos que José vendia para os povos e para a população do Egito. Então, o pouco dinheiro que já era muito escasso migrava para o tesouro do faraó, através da administração de José do Egito. Isso é uma medida muito extrema. No Egito e em Canaã, o dinheiro acabou, de modo que corriam a José, o povo corria a José e os povos corriam a José, dizendo: dá-nos pão, ou morreremos aqui mesmo, pois o dinheiro se acabou. Ao que José respondia: trazei-me vosso gado, e vos darei pão em troca dele.
se não há mais dinheiro. O dinheiro acabou, então José começa a aceitar para fazer a venda, ele começa a aceitar produtos e meios de produção, meios de trabalho, instrumentos de trabalho. Olha como o povo vai se tornando cada vez mais pobre, numa realidade de crise extrema, seca, severa, e José tentando garantir a sobrevivência, vendendo alimentos para o povo e para os povos em troca de instrumentos de trabalho. Que medida extrema! Trazei-me vosso gado e vos darei pão em troca dele, se não há mais dinheiro. Eles traziam o gado a José, e José lhes dava pão em troca de cavalos, ovelhas, vacas e asnos, os animais que eram os bens de produção, digamos assim, os bens de capital, eram os instrumentos de trabalho. Durante um ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Depois desse ano, voltaram a José no ano seguinte, dizendo: não podemos negar ao nosso senhor que, terminado o dinheiro, o rebanho e os animais requisitados pelo nosso senhor, só nos resta oferecer ao nosso senhor nossas pessoas e nossos campos. Acabou-se o dinheiro, acabaram-se os bens de produção, os instrumentos de trabalho, só restam agora a nossa terra e nós próprios. Que período crítico de fome extrema. Por que morrer diante de ti, nós e nossos campos? Toma a nós e a nossos campos em troca de pão. E nós, com nossos campos, seremos servos e escravos do faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e nossos campos não fiquem desolados e virem terras arrasadas. José comprou para o faraó toda a terra do Egito, pois todos os egípcios vendiam seus campos, porque a fome apertava muito. Assim, a terra se tornou propriedade do faraó, e todo o povo se tornou servo de uma extremidade à outra do país do Egito. Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes, porque o faraó lhes dava uma porção, e eles viviam da porção que lhes dava o faraó. Por isso, não tiveram de vender seus campos. Quer dizer, a gente observa aqui até uma isenção aos sacerdotes. E é interessante notar que num dos textos de reforço que estamos utilizando, que é o texto da nossa biblioteca de termos, a Wikipédia, tem um momento da biografia de José do Egito que vem aqui, que vem bem assim no texto. Olha cá. O fim do governo, falando sobre a administração de José do Egito. Tempos bem depois dos sonhos de Faraó. O fim do governo. Possivelmente, tempos depois, durante anos de seca seguidos, os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apop I, o faraó Ixo, pois é durante esses anos que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Tal II e seu exército, que tomaram primeiro Mênfis e depois a então capital Tanis. Vendo-se sem condições de vencer, Apop e seus vassalos refugiam-se em Avares, a cidade-fortaleza construída pelos Ixos,